tá? Então eu não quero que você perca a oportunidade. Essa oportunidade única que você tem. Agora, esse ano vai ter o Enem, né? Se Deus permitir, vai ter o Enem e você vai ter essa oportunidade para você que quer medicina de ultrapassar 800 pontos, aumentar a sua média e passar. E com isso, né? Isso vai te ajudar para que você passe no Enem. Ultrapasse isso para que você passe no Enem, certo? E qual é o maior benefício de você investir o seu tempo para ultrapassar 800 pontos em matemática? 800 pontos em matemática no Enem para que você passe. Qual é o maior benefício disso? Olha só. Com muito menos esforço, já falei isso, vou falar de novo, que é importante. Com muito menos esforço que você vai fazer em matemática, e você vai colocar um pouco de esforço em matemática, vai conseguir atingir isso, vai elevar sua média, e esse esforço, por mais que você coloque em outra matéria, você não vai conseguir. Olha só que interessante. Talvez você pense assim, pô, eu sou de humanas, né? Então eu vou colocar meu esforço em história. Só que história, qual é o percentual de toda a prova objetiva de história? Não é tão significativa. História está inserida... Eu não estou dizendo que história não é importante não, tá? História é uma matéria importante. Só que ela está inserida dentro da prova de ciências da natureza. Que se você estudar bastante, você também não consegue tanta pontuação. Ah, eu vou estudar linguagens. Como eu falei, a nota máxima em linguagens em 2020 foi 801 pontos. Então, por mais que você se esforce, você vai conseguir, vamos supor, 802 pontos. Se a sua média geral vai ter que ser 800 pontos para cima, isso vai contribuir pouco. Mas matemática não, além de ser bem mais fácil de você ultrapassar 800 pontos, você ainda tem a oportunidade de jogar ela mais para cima ainda e alavancar toda a sua média. É exatamente por isso que eu bato na tecla aqui. Independente do seu nível de dificuldade, independente do que você queira, e principalmente para você que quer medicina no Enem, você precisa de matemática. Você precisa. E não é só isso não, matemática, ela nos rodeia o tempo todo. Você, futuro médico, futura médica, você vai ter que lidar com a matemática o tempo todo. Olha só, frações, por exemplo, você vai ter que aprender, quando você dá a receita, a dividir o remédio, né? Para dar a dose certa do remédio. Vai ter que aprender a diluir. Você vai ter que aprender diversas coisas relacionadas o tempo todo com a matemática. E mesmo para quem não é médico, a matemática circunda a gente o tempo todo. A todo momento, você tem que conferir um troco, por menor que seja. E quando você está trabalhando com troco, olha que interessante, principalmente na casa dos centavos, aqui que a gente que mora aqui no Brasil, né? Você está trabalhando com frações, mesmo sem perceber. Porque, na verdade, os números decimais, eles nada mais são, os números que têm vírgula, né? Eles nada mais são do que expressão, uma forma de expressar a fração. Olha que interessante. A matemática te rodeia o tempo todo. E para você, futuro médico, futura médica, ela vai continuar te rodeando. Então, existe importância muito mais significativa na matemática. Sem contar que a matemática, quando você aprende matemática, você aumenta a sua capacidade. O seu poder cognitivo aumenta. O seu raciocínio lógico aumenta. Você toma decisões mais rapidamente. E para você que é médico, é essencial fazer isso. É essencial tomar decisão rápida. Independente, pelo menos uma decisão acertada. Mesmo quem não trabalha lá no plantão, lá em emergência, a pessoa que vai estar atuando ali, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas, a consulta dura o quê? No máximo 2 horas ali, 1 hora, 2 horas, o médico que fica mais tempo. O que acontece? Nesse tempo, você vai ter que entender o que você vai precisar fazer com o paciente, você vai ter que pensar logicamente, raciocinar para que você possa ajudá-lo da melhor maneira possível. É exatamente por isso que é importante que você não fuja da matemática, é importante que você acredite que você vai ultrapassar 800 pontos em matemática no Enem e isso vai te ajudar a passar no Enem. É isso para que você passe no Enem. Tá? Porque você quer medicina, então você precisa dessa pontuação. Então, olha só,